ação fodida, né? Porque o que Kant está dizendo? Kant está dizendo que você pode agir mal e produzir felicidade, e agir bem e produzir tristeza. Coisa que no utilitarismo é absurdo. Então, claro, nesse sentido, você se lembrará dos exemplos, né? Você vai numa escola particular, quando é que o professor dá uma boa aula? Quando os alunos fazem teste de satisfação, ótimo, bom, regular ou péssimo, e aprovam a aula do aluno. Se for um estábulo, a aula será uma aula para equinos. Não tem importância. Por quê? Porque o que importa é a felicidade de todo mundo. O que Kant está dizendo, tá vendo? Não pode estar certo. Não pode estar certo. Por quê? Porque se a boa conduta é aquela que enseja a felicidade sempre, veja a primeira consequência disso, fica inviabilizado o crescimento do homem. Por quê? Porque o processo educativo não é um processo de busca de felicidade na hora ali. A educação pressupõe dor, pressupõe desconforto, pressupõe correção de rota, pressupõe advertência, pressupõe, né, tá errado, né? O professor que é julgado pela satisfação do playboy, ele tá fudido, ele tem que fazer o playboy sorrir o tempo inteiro, e isso é tudo menos educar. Educar é pegar e dizer, você é um bosta, então você vai sofrer agora para você aprender a ser gente. E esse professor não continua no emprego, ele será demitido porque ele entristeceu o playboy. Ele mandou o playboy ler, né? Imagina eu ler, velho, ler livro, esse cara tá zoado, cara. Imagina, ler livro no papel, com o que esse cara pensa que ele tá falando, entendeu? É conversa que a gente ouve em escola de playboy. Você vai chegar em casa agora, ao invés de entrar no Facebook, você vai botar no Google, K-A-N-T, Fundamentos da Metafísica dos Costumes. É domínio público, custo zero. Aí você pega e seleciona, as 3 primeiras páginas. Professor, e as outras páginas? Foda-se. Ele não se incomoda com o 1000, nós vamos dar para ele uma chance. 3 páginas. Você seleciona, imprime e lê. Professor, mas 3 páginas leva 1 minuto e meio. Não leva não. Porque você pega o primeiro parágrafo, lê, ele vai te produzir um certo desconforto. Isso com a aula. Com a aula. Aí você pega o primeiro parágrafo, lê de novo. O senhor está me chamando de burro? Não. Ou se eu estou chamando de burro, chame-me também. Porque é também assim que eu leio. Lê a 3ª vez o primeiro parágrafo. Aí vai para o 2º parágrafo. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Então, gasta 1 hora em 3 páginas. Professor, desse jeito eu nunca vou saber qual é o final da história. Então, não tem o final da história. O resto do livro é tão desinteressante quanto essas 3 primeiras páginas. Você não está perdendo nada. Fique só nas 3 primeiras páginas. Tá certo? E por quê? Porque se você não fizer a experiência da leitura de um texto difícil agora, acredite, você terá perdido a chance. A chance. E você dirá, mas eu não me interesso por questões filosóficas. Não, é só uma questão de brio. Você tem brio? Sabe o que é brio? Eu dizer, malandro, você é tosquinho, você não entende. Nossa, eu volto para casa, é a primeira coisa que eu faço, nem xixi, velho. Eu vou lá, Kant, vem o texto, eu vou ler e tal. Por quê? Como pode um cara escrever uma coisa que eu não entenda? Não tem como. Eu vou ler aquela merda até entender. Isso é brio. Senão o nego caga na sua cabeça e você não reage.
Não. Vai pegar lá o Kotler, tem um solzinho, né? Vai lá. Para você é o máximo que dá, velho. Você tem o teto, não tem jeito. Não, né? O vento venta, a maré mareia, o sapo sapeia e você é marqueteiro. Você, dali para cima você não passa. Você está dando razão para os gregos. Nasceu para coió, não é não pode. Isso te fere a alma. Como assim eu não vou entender? Não, eu comi na infância, né? Comi, me deram leite materno, me deram leite ninho, me deram não sei o quê. Cérebro tem o tamanho de um cérebro normal, neurônio tem neurônio à vontade. Então, porra, se o cara escreveu, velho, você só vai entender o que ele escreveu. Você imagina que ele teve que tirar do zero aquela merda toda. É que nem o teorema de Pitágoras. Ele descobriu o teorema, você só tem que aplicar no triângulo retângulo. A hipotenusa é tanto, o cateto é tanto quanto é o outro cateto. Você só tem que pegar a hipotenusa, levar o quadrado, o cateto ao quadrado, somar, diminuir e chegar agora. E você erra! Vai ser burro na cadeia, velho! Caralho! Porque o cara na Grécia, 5 séculos antes de Cristo, descobriu o que você, 5.000 anos depois, não consegue aplicar. Pô, você tem que comer alfafa, cara. Vai ser burro no inferno. Então, claro, isso é o tipo de cutucada. Você vai dizer, professor, mas a pedagogia que se foda. Você precisa sentar a bunda na cadeira e melhorar a tua capacidade de pensamento, porque depois você aplica isso aonde for. Porque se você só ficar no show do Ari Toledo, coisas fáceis, solzinho, públicos, e aqui tá a empresa, aí tem... Mas, pelo amor de Deus, velho, sabe, na 5ª série primária já daria para entender essa merda. Pega alguma coisa de gente, tenha culhão, mesmo que não tenha nada a ver com você, tenha sangue, reaja. Professor, eu não faço questão nenhuma de... tudo bem. Fiz o que eu pude. Por quê? Porque é isso mesmo, né? O que eu estou te dizendo? O que todo mundo diz? Não, nem pega o texto, cara, né? Isso aí é para 2 ou 3. Porra, se o cara me diz isso aí é para 2 ou 3, então é para mim. Cadê a porra do negócio? Né? É que nem aquela coisa do Bourdieu lá. Já contei essa história, né? Você sabe que o Bourdieu foi meu orientador, eu estava numa aula, ele vira e fala, eu já contei com certeza, mas eu conto de novo. Os circuitos de consagração social serão tanto mais eficazes quanto maior a distância social do objeto consagrado. Aí eu estou gravando a aula do cara, aí eu chego em casa, né, na cozinha para não acordar o Joaquim, que é meu colega de quarto, clandestino, e virou ministro do Supremo. Para não acordar o Joaquim, eu vou para a cozinha. Les circuits de consécration sociaux seront d'autant plus efficaces selon la distance sociale des objets accomplis. Então, aí você lê a porra da frase, les circuits de consécration sociale. Aí você lê a porra da frase, les circuits, e você começa a se sentir mal, cara. Porque você lê 30 vezes a porra da frase e você não entendeu o que o cara quis dizer. Isso é... Então, você tem que se sentir incomodado. Por quê? Porque a tua inteligência é o que você tem de melhor. Se ela não dá conta de uma merda de uma frase, então você é um ser defecante, né? Por outro lado, para cagar, todo dia eu cago, é uma beleza. Não, é aquilo que você tem que entender. Aí você vai pro cara e diz, porra, não entendi a frase. E o cara ainda zoa da sua cara. Pô, mas é uma frase elementar. Nossa, é de moer o fígado, cara. Como assim é elementar e eu não entendi? Então, é esse brio que eu tô falando. É esse brio. É esse brio que levará você a progredir intelectualmente. Por quê? Porque estudar, aperfeiçoar a capacidade intelectiva, pensar com competência, é tão esforçado quanto ter músculos, correr, nadar travessia. Exige
exige empenho, cara, exige dedicação, exige bunda na cadeira, exige etc. Então, é um pouco essa a ideia, né? Quer dizer, o que eu fiz aqui? Dei as chaves do castelo, fiz a cama, facilitei. Agora pega o texto, deita e entende. Por quê? Porque não tem por que não entender, cara. Entrou aqui, tem coisa, tem o professor, tem comida, tem tudo. O resto é só preguiça e covardia. Então, Boa tarde para todo mundo. Galera que está acompanhando aí. Mais um podcast do Pré-ENEM Digital aqui da DRE de Pontes e Lacerda. Novamente, Bárbara. Hello, pessoal, tudo bem? Estamos aqui na missão, na desgastante, cansativa missão de transmitir algo para vocês, né? Hoje a gente veio com as companhias, colegas de trabalho, a nossa professoras, né? Nós temos aqui a Andréia e nós temos aqui a nossa professora. Acho que eu vou deixar você se apresentar. O que você acha, Natan? Foi assim que a gente fez com todo mundo, para não dizer que vai ser só com ela, todo mundo fez uma apresentação aqui de si, né? Já pedindo desculpa pelo último podcast da quinta-feira passada, que acabou não saindo em função de alguns eventos de força maior, a gente não conseguiu transmitir, então fica aí minhas sinceras desculpas a todos vocês que ficaram aguardando, que iriam assistir depois e acabaram não conseguindo assistir, mas eu disse que o dessa semana seria melhor e melhor em dobro. Então, na última, era um convidado só, era uma pessoa só, hoje são duas, tá? Então, a gente vai ter o dobro de assunto para conversar e vai ter bastante coisa aí para poder ajudar vocês. Beleza? E hoje é matemática, né? Bem complicado para todo mundo. Hoje é matemática, não adianta negar, não. Pergunta para os alunos, vão falar a mesma coisa. Matemática é complicado, mas antes que eu sei, a boca está coçando para defender. Não, está entrando no meu território aqui. Eu ia falar que existe uma certa rivalidade entre matemática e história. Ah, é? Não, eu não sei, eu não tenho rivalidade com ninguém. Estão querendo se defender aqui para vocês. Mas, antes de começar, vamos para a apresentação. Professoras, por favor, se apresentem. Na ordem que vocês quiserem. Olá, eu sou... Olha para quem? Pode falar comigo, fala comigo. Eu sou a professora Andréia, estou aqui em Mato Grosso desde 2018, porém eu leciono desde 2013, então tenho 10 anos na educação. Sou formada mesmo em matemática, sempre trabalhei com matemática, né? Passei um bom tempo trabalhando com o ensino médio, mas também passei pela experiência do fundamental. Tá? Sou especialista em metodologia do ensino da matemática e hoje estou cursando mestrado. Não estou em sala de aula no momento, desde o ano passado estou aqui na DRE, na Coordenadoria de Formação. Trabalho com os professores de matemática aqui do nosso polo. Quando ela fala que ela não está em sala de aula, vocês podem perceber pelo semblante tranquilo, pelo semblante calmo, pelo cabelo bem arrumado. Vocês percebem a diferença muito fácil. Professora. Boa tarde a todos, boa tarde, obrigado pelo convite. Né? Meu nome é Luceni, né? Para todos sem. E eu estou no estado de Mato Grosso desde 1986. Eu sou mato-grossense. Então, mas estou em Pontes da Serra desde 2011, né? Então, mas em sala que eu passei no concurso, mas em sala de aula antes da minha graduação, né? Então, desde 2007, 2008 já estava em sala de aula. E aí eu vim para cá, né? Comecei a dar aula lá no São José. Ao contrário da Andréia, né? Eu tenho a minha experiência mesmo no ensino fundamental, mas tive muitas passagens aí pelo ensino médio. Mas o meu gosto mesmo é os pequenininhos que grita, fala. Eu gosto de ser 7º ano mesmo. Meu foco é eles. Mas aí eu estou aqui, agora na DRE, né? Estou hoje como diretora adjunta.
Mas, assim, matemática é bom. A gente já acorda pensando em matemática, né? Então, isso é para a vida, filho. Mas, vamos lá. Quem aguenta sexto ano passa por qualquer coisa na vida. Quem aguenta sexto ano passa por qualquer coisa na vida. Assim, sabe falar uma frase? Não queria gerar intriga, não, mas é que, assim, matemática é uma disciplina que é igual no mundo todo, tá? Fica a dica. Eu já ia perguntar. Os professores de matemática, eles têm um desafio. Porque eu já dei matemática no EJA e parece que eles queriam me matar. Assim, eles não entendiam a matéria. É muito gostoso você trabalhar com matemática, porque assim, você entra na sala de aula, assim, você já sabe que 50% dos alunos te odeiam sem nem te conhecer. Pois é, eu senti que alguns queriam me matar. Só pela disciplina, mas aí depois você vai quebrando. Mas aí depois eles acabam se apaixonando pela gente. Nossa, é desse jeito. Até entender é um problema. Quando entende... Mas existem fatos, dados, muita situação, que a área das exatas, a gente nunca é bom em tudo. Né? Você é boa para escrever, André? Eu tenho muita dificuldade. Então, a gente nunca é bom em tudo. A área das exatas, dos cálculos, são poucas pessoas que têm essa facilidade. Né? Então, a humanas, linguagem. Então, a maioria das pessoas estão vinculadas nessa área. E a área das exatas é menos pessoas que têm essa facilidade. Não é porque é chato, mas é pela familiaridade de cada um. Então, às vezes, um vai ficar mais para um lado, vai ficar mais para o outro, mas a área das exatas, né, e eu já estou colocando todos, são menos pessoas mesmo. E é incrível como a gente se identifica, né, com as exatas, vamos dizer assim. Sempre tive facilidade com as exatas. Para o concurso, eu tive que estudar o quê? Eu tive que estudar português, passei um mês inteirinho estudando português. Então, assim, eu já tenho... linguagens, para mim, nunca foi fácil. Já exatas já mais fácil para você. É isso que eu estava pensando. Quando é que vocês tiveram essa facilidade? Que não é para todo mundo, como nós estamos falando. Então, quando é que vocês se identificaram com a matemática logo cedo? Né? Vocês diferenciaram como aluna, logo lá no início. Vocês já pensaram nisso? Vocês se tornaram diferencial ali na sua turma porque vocês gostavam de matemática ou foi algo que vocês adquiriram depois de adulto? Aí você, não, essa é a minha área. Eu sempre tive um probleminha na escola, né? Minhas menores notas eram em português, história. Mas é tão simples. História. Mas é tão tranquilo. Filosofia, sociologia. Gente, eu queria dormir nas aulas de filosofia e sociologia. E eu sempre tive muita facilidade em matemática, né? Eu sempre ajudava os colegas em matemática. E terminei a faculdade, eu passei em contabilidade. Aí os professores falavam, não faz matemática não, que é muito difícil. Então, assim, eu pausei essa vontade de fazer matemática. Passei em contabilidade, não quis fazer. Aí iniciei química. Fiquei um semestre a desistir. Falei, não, eu vou para matemática. Eu vou para matemática. Independente do que os colegas falam, que é difícil, eu vou fazer. E fiz. Inclusive, tem uma coisa que eu falo muito pro meu filho. Meu filho é uma criancinha de 6 anos. Aí ele chega da escola, a primeira coisa que eu faço com ele, senta na mesa, vamos fazer atividade. Aí ele começa a chorar, que não quer fazer, que tá com preguiça, ele olha para falar, é difícil. Eu falo para ele, filho, você consegue fazer coisas difíceis. Tem gente que acha que porque é difícil, deixa para lá. Fala, não, você dá conta de fazer coisas difíceis. Quem falou que você tem que ficar só com o fácil? Quem foi que falou que a sua capacidade é só pro fácil? Coisas difíceis estão aí pra gente conseguir realizar também. Né? É uma grande vitória quando você encontra uma barreira, uma coisa difícil, e você consegue passar por aquilo. Consegue superar. Né? Eu tinha dificuldade em exatas, o meu negócio... Cara, física! Cara, sempre tinha aquele exemplo da esfera que sai do avião. Tinha um avião a 100, não sei quantos quilômetros por hora, e soltava uma esfera e fazia... Nossa, o que eu quero saber dessa esfera caindo do avião? Se uma esfera cair do avião, vai cair o avião inteiro. É tipo isso. Se eu quebrar um avião para jogar pedra, eu matei todo mundo. O que eu quero com essa esfera caindo? Mas sabe aquele negócio que você olha e fala, não, é tipo tu com o moço, fala, nossa, eu queria dormir na aula de sociologia, depois na aula de matemática, nossa, na aula de física, nossa. Química eu sofria demais. Nossa, gosta? Não sei, mas não me identifiquei. Olha só, gente, eu em química, quando fui fazer o Enem, zerei.
Matemática. Ó, gente. Mentira. Não, depois Não é eu- exemplo, tá? Não é exemplo. Se tivesse como cortar, eu ia meter ele um corte aqui, ó. Ó, Não é exemplo. vamos faz aí. Né? Eu acho que a gente tem que fazer esse negócio ao vivo. Mas tá, vamos voltar para Né, Bárbara? Né? Não falemos de matemática com a Bárbara. Não falemos de matemática com a Bárbara. Você sabe que, assim, esse exemplo que você falou de física, a gente traz para matemática também. Porque, assim, o que eu vi, assim, enquanto professora, o horror que os alunos tinham à matemática era não associar com a realidade. Isso para você em física que você falou era irreal, vai cair todo mundo. Então, assim, a dificuldade que os alunos têm, eu acredito que é por eles não conseguirem visualizar a matemática na vida cotidiana, sabe? No real. Eu acho que a dificuldade dos alunos maior passa por isso. O que me leva, então, me parece, né? Tanto para quem é do ensino fundamental quanto para quem é do ensino médio, o que é que falta para conseguir fazer essa transposição da matemática teórica para a matemática prática nas escolas? Para que o aluno consiga observar a importância da matemática e a aplicação da matemática no cotidiano. Falta, assim, eu acredito que falta ter, assim, uma junção entre a teoria e a prática, né? E a gente deixar um pouquinho aquele estudo só técnico, digamos assim, igual foi quando eu estudava. Eu gostava, na época que eu estudava não tinha muita prática, mas eu gostava. Decorar a fórmula de Bhaskara, para mim, era nossa, eu era um passo, né? Cara, né? Sabia a fórmula de Bhaskara, fazia aquilo de cor sorteado. Hoje não é mais assim. Hoje o aluno, ele quer o significado. Ele quer o significado. Por que ele está estudando aquilo? Por que eu tenho que estudar números complexos? Números imaginários? Eu não sei nem os reais, vou estudar números imaginários. Então, assim, falta ter esse alinhamento entre a teoria e a prática, que ainda assim, deixa um pouco a desejar ainda na educação. Isso envolve mudanças em várias coisas que eu acho que não... É mais fácil aprender matemática no ensino médio do que no ensino fundamental, ou vice-versa? Se você for aprender matemática no ensino médio, você não vai aprender. Ou aprende no fundamental... É porque é o alicerce, a mesma coisa que você quiser falar. É porque, assim, embora o conteúdo do fundamental seja a base para o ensino médio, o nível de dificuldade para quem está no ensino fundamental pegando a base é o mesmo de dificuldade para quem está no ensino médio pegando o conteúdo mais avançado. Nível e ano. Então, mas é mais difícil ensinar a básica para o fundamental do que a avançada para o ensino médio? O problema é que não vai ensinar básica para o ensino médio, entendeu? Ali entende-se que o aluno já era para ter essa base, então não tira esse tempo para estudar, para trabalhar só a base. Eu estava, antes da entrevista que Tudo Pode, eu estava lendo uma reportagem de 2019, falando de uma pesquisa que foi feita, que os alunos do ensino médio, eles saem só 5% dos alunos do ensino médio saem com conhecimento adequado em matemática. Depois você me passa esse negócio. Só 5%. Olha o mestrado falando, olha o mestrado gritando dentro da pessoa. Nossa, esses dados aí são importantíssimos. Fazer uma tabelinha ali, ó, já vai gastar uma página ali da dissertação. E já... Então, o que acontece? O que a gente pensa que acontece? Eles já vão acumulando, sabe? Saiu, lá do quinto ano, só 47% dos alunos saem com conhecimento adequado em matemática. Então, vai para o ensino fundamental, anos finais, já com essa defasagem. Aí, ali, acumula mais um pouco e vai para o ensino médio. Lá no ensino médio, o professor tem N conteúdos para trabalhar. Ele não vai trabalhar somente a matemática básica. Entendeu? Então, vai tendo aquele acúmulo de dificuldades. Tá, e então, esses problemas são problemas mais de currículo no fundamental? São problemas mais de estrutura? São problemas mais de formação do professor? Ou são problemas mais extraescolares do que escolares que interferem nessa defasagem? São vários problemas. Você não pode... Eu imagino que tudo isso interfira. O que eu estou perguntando é o que é majoritariamente problemático para o professor de matemática na hora de ensinar matemática? Ele tem mais dificuldade com conseguir se relacionar com o aluno e trabalhar a matemática por causa do histórico da vivência dos alunos fora, ou por falta de equipamento, ou por falta de formação? O que... É um conjunto, Natan. Eu acho que a gente não... Não dá para falar assim, falar assim, é isso, não
está certa. Eu acho que é um conjunto de várias coisas. Mas eu vou citar um exemplo, assim, do que eu vivencio. Eu estou fazendo um curso, uma formação com professores do quinto ano. Né? Eu recebi um convite, aceitei, estou trabalhando com esses professores. Então, eu vejo, assim, a dificuldade que eles têm com matemática, sabe? Porque talvez faltou lá na formação inicial, você entende? Lá na formação inicial, isso, não, longe de mim colocar a culpa em alguém, não estou colocando. Olha os professores do ensino fundamental. Olha os professores do ensino fundamental. O sangue subir na cabeça já. A culpa não é nossa. Formação inicial é graduação. Nossa graduação. Então, assim, o que eu penso, Andréia, não estou falando de estudo, não estou falando nada disso. Particular meu, já começa uma falha na formação inicial, graduação. Na preparação do professor para a sala de aula. Somente para os pedagogos? Não, para nós também. Quanta coisa eu aprendi só em sala de aula, depois que eu fui para a sala de aula. Isso é verdade. E eu fiz uma graduação, eu fiz uma pós-graduação e tem coisas que eu aprendi de fato em sala de aula. Então, assim, começa por aí. E outras coisas que a gente sabe que existem na escola, vocês são professores, vocês sabem, né? E que interferem no processo de ensino-aprendizagem, são várias outras situações também. Então, eu acho que é um acúmulo, né? É um conjunto de coisas. Mas o que eu tenho, sim, certeza, claramente para mim, é que os alunos vão acumulando dificuldade nos decorreres dos anos. E se ele não desenvolve aquela habilidade, se ele não desenvolve aquela habilidade, vou colocar lá no quinto, no quarto ano, sexto e sétimo, se ele não desenvolver aquela habilidade, o professor dificilmente vai voltar. E essa habilidade ele vai exigir lá no ensino médio, lá no terceiro ano. Então, assim, é todo um processo, né? A gente sabe que a matemática, ela envolvendo o concreto, mas tem que envolver o significado e a parte teórica junto. Se não envolve, ele só vê lá metade também não quer metade. Mas se você coloca outra metade de alguma outra coisa, bolo, quantas vezes a gente vê esse negócio de pizza, leva chocolate, tá trabalhando a fração, mas aí, aonde que está a teoria ali em cima? Se você coloca só a prática sem envolver a teoria, você já está tendo uma falha. Metade, 1/4, 2/8, 1 inteiro e 3/4, né? Então, é complicado essa situação de falar que é isso e aquilo, mas é um contexto em si. O jeito que está sendo tratada a matemática, o preconceito que sofre, porque o aluno já chega, já não vai, ele nem é alfabetizado, chega lá no primeiro ano, ele já chega com não gosta de matemática. Então, assim, essa barreira e todo esse contexto afeta, sim, no desenvolvimento, em como trabalhar, né? Você sabe que tinha uma pergunta que os alunos me faziam, e no começo, assim, quando eu comecei a dar aula, eu tinha muita raiva dessa pergunta, que era, onde eu vou usar isso na minha vida? Eu falei, meu Deus, toda aula tem uma pergunta dessa, como que pode? Aí depois foi passando o tempo, eu falei, cara, eles estão certos. Eles estão certos, eles precisam saber onde que eles vão usar isso na vida. Quando eu estudava, eu não queria saber de Sócrates, porque não era um conhecido meu. Então, por que o aluno vai querer aprender fórmula de Bhaskara se ele não vai utilizar isso na vida? Então, eu comecei, sabe? Aí, uma vez, eu lembro que os alunos ficaram encantados, porque eu mostrei para eles que numa balança comercial tinha uma equação de primeiro grau, e a gente estava trabalhando a equação. Eles não acreditam, professor, quando eu vou pesar a batata, tem uma equação ali. Falei, pois é, quando você vai pesar a batata, a carne, tem uma equação ali para calcular. Então, tipo, se mostrou que faz parte da vida real dele, entendeu? E tá faltando isso. Tem que ter significado. O ano passado eu dei aula para a turma de EJA, eu trabalhei a matemática. Engraçado que a vivência, né, sistema monetário eles conheciam, a cabeça de gado eles conheciam. Tive um aluno que ele contava, né, sabia, né, e ele aprendeu isso, né, contar as cabeças de gado e tirar isso. Então, eles tinham mais experiência com a matemática e mais dificuldade com o português em si, né? Então, você percebe que a matemática, ela é vivência realmente. A gente precisa saber o significado em sala de aula, e que muitas vezes a gente não encontra. Eu não sei por que isso. A gente quer mais, às vezes, mais a humanas, porque eu sou apaixonada pelas humanas. Inclusive, faço matemática, mas faço a matemática com muita dificuldade. Não que eu tenho, né, aquela... como é que fala? Aquela afinidade com o conteúdo. Por que a matemática é tão distante da gente que gosta das humanas, né?
Não é tão distante, não. Você que Ó. olha lá, Outro olhar, né? longe. Eu nunca tive tanta afinidade. Eu nunca tive tanta afinidade. Eu penso que quando a gente trabalha esse conceito de distante, a gente está falando da matemática teórica. Né? Para eu pesar, tem uma fórmula, mas eu não uso a fórmula para o peso. Eu só coloco na balança, a balança resolve o problema. Eu acho que nesse aspecto, a matemática teórica, para gente que depois não trabalha com matemática, se torna distante. Mas acho que isso é para toda disciplina. Acho que para isso é para qualquer parte do currículo, para qualquer componente curricular, isso é uma realidade. A história também, depois que você sai do ensino médio, você entra na universidade, se não for um estudo da área de humanas... Mas, então, assim, essa parte da balança, por exemplo, não que ele vá usar, mas é importante que ele saiba que existe, você entendeu? Porque para ele tirar aquela ideia de que um louco colocou lá umas letras, ele é obrigado a estudar isso até o 3º ano, entendeu? Ele vai estudar porque existe, foi necessário. Ela está falando isso para os adultos. Vocês que vão fazer o Enem, você tem que saber a fórmula sim. E outras coisas mais. Vai cair lá na prova do Enem. Você tem que saber. Mas você sabe que até o Enem mudou bastante nos últimos anos. Como Porque assim? o Enem mudou bastante. Não só o Enem, mas como todas as avaliações externas. Não está mais cobrando aqueles milhares de fórmulas. Hoje se pede outra coisa do aluno. Pede leitura, pede interpretação, né? E, óbvio, aliado aos conhecimentos matemáticos, né? A linguagem matemática. Mas não é mais igual antigamente, quando a gente fazia uma prova de vestibular, que tinha aquela pergunta de uma linha, aquele cálculo de uma folha. Resolva, né? A equação desse tamanho aqui, porque, assim, a matemática não tem que usar aquela fórmula para você resolver. A matemática tem várias coisas, tem vários jeitos, né, de você interpretar e conseguir resolver. Por exemplo, se eu calcular quantos tijolos tem aqui nessa parede, eu vou ter que ir lá, pede para um pedreiro, fala quantos tijolos tem, olha aqui a metragem da janela, ele fala na hora, ele calcula. E é essa vivência, essa situação que o Enem, as provas estão vindo dessa forma, porque a matemática não é pronta e acabada, você pode resolver ela de várias formas. Ela consegue resolver de um jeito mais fácil, eu de um jeito mais difícil, e ela só olhou e já resolveu. E aí entra uma crítica aos nossos colegas de professores de matemática, nós também. Aquele professor de matemática que quer que seja do jeito dele. E não é, matemática não é. Você entendeu? Existe muito, na nossa época tinha muito, tem que resolver dessa forma. Se você resolve de outra, tá errado. Que não é uma especificidade da matemática. Também tinha aqueles professores que, 20 perguntas, você estuda as 20, vou tirar 10, e você tem que responder exatamente aquilo que está naquelas 10. Por exemplo, aí vocês me fez lembrar algo. A tabuada é só decorada? Não, existe tabuada representada até de forma geométrica. A minha filha de 8 anos, ela faz a tabuada todinha, mas ela conta no dedinho. Deixa eu... Mas vocês perguntaram a tabuada para mim, eu não sei, porque eu não sou calculadora. deixa eu fazer uma pergunta, já que a gente entrou. Aqueles menininhos lá lá do programa, lá, não sei lá onde. Lá, Você tá doido? Que eles vão fazendo as contas lá do Luciano Huck, lá dos guri, né? Os superdotados lá, aquele negócio. Eu vou voltar meio que para a origem das reflexões, mas dando meio que continuidade. Afinal de contas, o que é a matemática e o que ela estuda? A matemática é uma ciência viva. E ela é a origem de tudo. Todo mundo fala. Ela é a origem de arquitetura, de construções. Então, assim, eu penso que ela é uma ciência viva. Estudo. Na verdade, todos, pelo que nós já estudamos até da história da matemática, ela é o início de todas as ciências. Ela foi o que iniciou todas as ciências, porque a parte dela, né, surge as outras ciências. E ela estuda tudo. Onde você vê, história tem matemática, geografia tem matemática, biologia, tudo tem matemática. A língua portuguesa, ela tem matemática, e a matemática precisa dela também. Lógico que tem as linguagens, né? Sim. A linguagem matemática e tudo, mas a matemática, ela não tem um foco para você estudar. Se você falar quais são as ramificações dela, geometria, álgebra, e ela tá em tudo. Entendeu? A questão histórica lá dos egípcios. Tem matemática lá.
Né? Da onde que veio as pirâmides com a perfeição? A matemática é a simplificação também das coisas, né? Porque as fórmulas são para quê? Para simplificar um processo. E através dessas fórmulas, dessas representações, é que chegam, né, a várias coisas. Celular, que os alunos tanto gostam. A matemática ajudou a construir a tecnologia. Ela faz parte, é presente na tecnologia. A história estuda as ações dos homens no tempo e no espaço. É o objeto específico da história. A biologia estuda os seres vivos, no ambiente ou fora deles. A sociologia estuda a ação do homem no campo coletivo. E a matemática? Qual que é o objeto específico da matemática? O que é diferencial das outras ciências? Ciências que estudam os números. Porque ela tá em tudo. Não dá para você focar aqui que a matemática estuda. Porque se você pega biologia e tudo, ela tem áreas de conhecimento. Matemática é matemática. Qual que é a área da matemática? Disciplina, matemática. Ela tem ramificações: geometria, álgebra, estatística e geometria, álgebra, estatística, tem mais um, esqueci. Números. Os números, é tudo isso aí, as ramificações dela. Então, assim, seres vivos, isso é matemática, é isso, tá lá na geometria. E aí, esses 4 objetivos que eles têm, que a matemática tem. E tem a linguagem matemática também, né? Que é a questão de símbolos e outro, o como falar, entendeu? Então, são essas partes que a matemática se fundamenta. E ela está dentro das outras também, das outras áreas do conhecimento. Tá, entendi. E é uma ciência que estuda os números e faz um processo de junção entre o abstrato e o concreto, digamos assim. Fórmulas são abstratas, mas quando você passa para a prática, ela se torna em algo concreto. Então a gente pode dizer que a matemática é um estudo da linguagem numérica e da aplicação dela e da representação do mundo a partir dessa linguagem? Cara, agora eu vi um romance com a matemática. Não, você não sabe como eu romantizava para os meus alunos. Porque, assim, tem muita gente que não entende a matemática como linguagem. Acha que matemática é número. Não, número, e não entende que a matemática em si é uma forma de linguagem. Ela é uma linguagem e porque ela surgiu de uma necessidade de expressar alguma coisa. Né? No processo histórico, você deve saber melhor do que eu, surgiu de uma necessidade. Precisava como qualquer construção humana. Vocês sabem qual foi essa necessidade? Representar o número a partir representar. Contagem. Ela surge a partir da necessidade de contagem. A partir da contagem, o nozinho. Aí depois vem a questão do capital de trocas, né? Isso aí a gente já está muito lá na frente. Aí a gente está falando. Mas a necessidade mesmo foi de contagem, entendeu? Porque até aquelas escritas que tem naquelas pedras lá e tudo, aquilo lá foi uma forma, né, de expressar. E lá vocês podem ver desenho, quadradinho, uns pauzinhos. Aquilo lá já é uma linguagem matemática, entendeu? E lá naquelas escritas lá tem a evolução. E essa evolução também eles estão mostrando a questão da matemática. Está muito atrelada à economia, né, das primeiras civilizações. Para conseguir fazer cálculo e registrar de forma permanente. Isso aí já está lá na frente, lá, né? A questão das trocas, né? Foi a questão de comércio, né? Mas já está bem lá na frente, lá. Porque, por exemplo, um cara lá com seus carneiros, como que ele contava, se ainda não existia? Vamos supor, pedrinhas, né? Então, a gente já leu sobre isso, né? Os carneiros iam e contavam as pedrinhas. Quando voltava, aí faltou um, e aí? Né? E a evolução dos números também é um processo muito longo. Né? Até então, depois de mais de 100 anos que foi existir o zero. É o que eu ia falar agora. Eu ia perguntar, eu tinha muita essa curiosidade. Porque, assim, o zero pra gente... Pois é, não tinha... Como que surge o zero e ele enquanto expressão do nada? Porque ele não é mais só um nada absoluto. Ele se transformou em uma expressão de linguagem numérica. Como que surgiu o zero? O zero ele surgiu a partir do momento quando você não tem nada. Como que eu vai ter essa representatividade do nada? Zero. Então, surgiu nessa situação de você, tipo, você não está nem negativo, nem positivo, você está sem nada. Tem essa necessidade. Aí, a partir de outras evoluções, foi surgindo a questão dos números, né? 10, 20, 30, e o zero tomou outra forma. Mas a situação de você não ter nada tinha que ter uma representatividade.
quando você tinha 1, quando você tinha 2, mas e o nada. Então surgiu a partir desse momento de representar como você tá zerado na vida, né? E quando você tá pior do que o zerado? Números negativos! Eu sei alguma coisa também, eu conheço números negativos. Conheço números negativos. Aham. E a gente pode usar o sinal de menos ou a cor vermelha, que é geralmente como o banco expressa a negatividade. Inclusive, tem um negócio muito desse negócio da cor vermelha na prática de ensino, né? Eu não gostava muito de usar a caneta vermelha, sabe? Os alunos achavam estranho. E eu achava louco quando eles me perguntavam assim, posso escrever de vermelho? E eu falava assim, por que não pode? Ele, não, mas vermelho é do professor. Marcar se tá errado, se tá certo. Uma caneta sua, você escreve. Vermelho é a cor da correção. Aí eu passei a corrigir provas com canetas de outras cores. Mas é natural deles, eles já internalizaram que vermelho é algo ruim. Negativo, né? É negativo e até a gente, né? Não tá vermelho. E é a minha cor favorita, é a minha cor preferida. Eu gosto muito de vermelho. Os alunos têm mesmo esse negócio com o caderno na hora de escrever, né? Para quem tá principalmente no fundamental. Vira e mexe. Cultura, né? Quando começa o ano letivo, eu não começo. Professor, pode escrever de caneta? Pode. Eu posso escrever de verde? Eu falo para eles. A minha resposta para eles é assim, falou, no seu caderno, escreva da melhor forma para você entender. Tá tudo bem, desde que você entenda o que você está escrevendo. Quando a gente for para a avaliação, que aí é um documento específico da escola de medição da tua aprendizagem, um instrumento de verificação da sua aprendizagem, aí eu vou te explicar com o que você vai preencher. Ou a lápis e depois a caneta azul ou preta, que é o que é pedido nas normas do Brasil. Sim. Então, no seu caderno, eu mesmo, quando eu vou estudar, eu gosto de estudar com anotação. Então, para eu anotar, eu estudo quanto é cor de caneta. Eu puxo seta para todo lado, eu faço gráfico, nuvem, círculo, e vou fazendo com tudo quanto é cor. Mas os alunos têm mesmo esse negócio de que quando está de vermelho é correção. Se não tiver de vermelho... Preciso ir. Já está tendo reunião do Webponto aqui, o já está mandando aqui para mim, do Webponto. Mas, eu só tenho que dar um recado para todos aí. A gente nunca vai ser bom em tudo, mas estuda um pouquinho de tudo para ser ruim em alguma coisa, né? Não pode zerar. Mesmo naquilo que você é ruim, zerar não pode. Estuda tudo. Até naquele que você, não, esse daqui eu não vou nem estudar que eu sei. Estuda, porque é melhor você acertar 10 do que você acertar 9. Então, e quando a gente é bom, a gente é bom, mas a gente sempre tem que melhorar no que a gente é bom. Mas é isso, gente, eu tenho que ir, que eu tenho uma reunião agora. Obrigado pelo convite. Obrigado por você ter aceitado. Sene, brigadão por ter vindo, tá? Por ter aparecido aí para contribuir com a gente. Quem sabe numa próxima com mais tempo a gente não proseia mais. O negócio é meio corrido, né? André, eu vou deixar você. Gente, obrigado mesmo, hein? Que isso, a gente que agradece, Sene. André? E agora, a Seni escapou, agora é contigo, né? Andréia, como que tá a matemática para o Enem hoje? Não vou mentir. Por favor, não minta. Tá difícil, pessoal, assim, eu tenho uma crítica em relação ao Enem, que é em relação ao tempo, que eu acho, assim, até desumano. Se você for parar para contar, o Enem nós temos 90 questões, certo? Em cada fase ali, 90 questões. Isso. Matemática é 25% da prova. E o aluno, ele tem 300 minutos, ele tem 3,33 minutos para resolver a questão, né? Nem 6 mais, é 3,33 minutos. Então, essa é uma crítica minha, porque as questões são extensas, exige leitura e interpretação as questões, e além do conhecimento matemático que o aluno tem que ter. Então, eu acho, assim, curto para o processo de resolução do aluno. Essa é uma crítica minha. Mas, em relação aos conteúdos, tem mudado um pouco, né? Eu até anotei aqui, segundo as minhas pesquisas, alguns conteúdos que são mais cobrados, né, no Enem, como equações, funções, porcentagem, matemática financeira, razões e proporções, estatísticas, circunferências, né, leitura e interpretação de gráficos,
geometria plana e espacial. Então, assim, são questões que exigem muito estudo dos alunos. Agora eu vou puxar a sardinha para o Enem, ó. Escuta. Estudos além do que a grade lá da educação básica oferta, como, por exemplo, os projetos como o pré-ENEM. Né? Porque ali o aluno recebe o material extra, ele vai ter, né, o acompanhamento extra dos professores do projeto. Então, exige essa dedicação. Você não está colocando a prova para me responder, não. Não. Essas aqui já tem o gabarito da internet, não é para responder, não. É só para... Sabe por que eu questiono o tempo? Porque eu sou lerda para responder as coisas. Eu preciso ler uma vez, 2 vezes, então eu me coloco no lugar do aluno e eu acho o tempo pouco. Aí entra também, né? O tempo é curto, é pouco, aí entra a parte do treinar também, né? Simulados, né? Resolver questões. Eu tenho uma sobrinha que estuda e que esses dias ela postou um stories, eu vi lá o reloginho, sabe? Aí eu, nossa, certo, né? Ela tá estudando com cronômetro ali, então enquanto ela tá resolvendo, o cronômetro tá rodando. Para ela saber quanto tempo ela tá gastando. Pra ela saber quanto tempo ela tá gastando. Ó, nessa tela aí do seu lado, tá aí uma das questões do Enem. É uma questão razoavelmente longa para poder fazer, de fato, a leitura. Eu acho que os 3 minutos faz só na leitura do que está pedindo a questão. É dessa dificuldade específica que você está falando, que não dá para dividir o tempo. Minha, e eu tenho certeza que não é só minha, são de vários professores, inclusive esses dias a gente até fez um baixo-assinado sobre isso. Ah, é? Sim, eu assinei. Encrenqueira vocês! Encrenqueiros você, pessoal da matemática encrenqueiro. Saberem que a gente luta por eles, porque assim, a gente se coloca no lugar. 3 minutos, você tem 3,33 minutos para fazer a leitura, entender e pensar no processo de resolução. É pouco, gente. É até um pouco desumano isso. Ó, olha só essa questão. A gente estava falando agorinha do negócio de conseguir transpor a matemática teórica para a vida prática, de modo que isso faça sentido para o aluno. Sim. Olha o problema. Um prédio com 9 andares e 8 apartamentos de 2 quartos por andar está com todos os seus apartamentos à venda. Os apartamentos são identificados por números formados por 2 algarismos, sendo que a dezena, eu já me perdi aqui, indica o andar onde se encontra o apartamento e a unidade, um algarismo de 1 a 8, que diferencia os apartamentos de um mesmo andar. Quanto à incidência de sol nos quartos desses apartamentos, constatam-se as seguintes características em função de seus números de identificação. Naqueles que finalizam em 1 ou 2, ambos os quartos recebem sol apenas na parte da manhã. Naqueles que finalizam em 3, 4, 5 ou 6, apenas um dos quartos recebe sol na parte da manhã. Naqueles que finalizam em 7 ou 8, ambos os quartos recebem sol apenas na parte da tarde. Uma pessoa pretende comprar 2 desses apartamentos em um mesmo andar, mas quer que em ambos, pelo menos um dos quartos receba sol na parte da manhã. De quantas maneiras diferentes essa pessoa poderá escolher 2 desses apartamentos para comprar nas condições desejadas? Que aluno do ensino médio está comprando apartamento? E 2? Né? E assim, a gente podia ter marcado quanto tempo você gastou para ler o problema, né? Para a gente ter uma noção. Não, com certeza não foi menos de 2 minutos. Aí se for aquele aluno que para questionar... Não, e olha que é uma leitura fluente, a leitura de um professor, leitura de uma leitura né? fluente. Então, assim, mano... Sim, então. O que essa prova tá querendo como aluno? Porque se ele vai perder o tempo inteiro de resolução, pelo menos 70% dele lendo a questão, ele fica com 20%, 30% para responder essa questão. E isso sem contar que ele pode errar, que ele precisa construir a ideia, a imaginação, fazer o desenho para ter uma ideia. Isso a gente nem conta, assim, tipo, ele pode tentar um método de resolução e não deu certo, ele vai tentar outro, entendeu? Talvez ele não tenha chance de tentar outra. Você entende? Então, assim, essa é uma crítica minha. Então, assim, para os nossos alunos que estão aí acompanhando, exige muita leitura, né? Leitura que eu falo, assim, de pegar provas anteriores para se adaptar com o estilo de prova, que tem isso também, né? A gente sabe que tem os estilos de prova. E se adaptar, né, com as questões.
E é isso, gente. É treinar, é pegar o cronômetro, enquanto a gente não consegue reverter essa situação, essa realidade que nós temos hoje. Decorar a fórmula é necessário? Eu sabe que eu não gosto muito de decorar fórmulas, né? Porque eu penso que o aluno, assim, ele tem que saber o básico, que através do básico ele consegue resolver várias situações, né? O aluno, por exemplo, ele vai decorar não, né? Se ele aprender o básico, as 4 operações, ele aprender a calcular a área das figuras básicas, né, vamos dizer assim, as outras ele consegue. Poxa, eu tenho um hexágono lá, eu não lembro, um hexágono regular, eu não lembro qual que é a fórmula. Existe N fórmulas. Eu não sei calcular a fórmula da área de um hexágono. Ah, mas o básico, que é o triângulo, eu sei. Então, eu vou dividir o hexágono em 6 triângulos. Você entende? Então, é difícil aquele aluno que vai conseguir decorar todas as fórmulas. Mas ele sabendo o básico, né? E existe o básico em várias áreas, gente. Não estou falando que as 4 operações ele vai sair resolvendo a prova do Enem. Né? Existe o básico. Eu sabe somar, sabe subtrair, sabe multiplicar e dividir. Pode dar aula na universidade que vai ganhar um Nobel. Tem Nobel de Matemática? Tem umas premiações, pouco divulgadas, mas tem. Tem? Verdade, poucas divulgadas, olha legal. Mas tem. Mas digo assim, o básico nas várias, geometria tem o básico para você saber. E dali você parte, né, para o outro. Então, assim... Tá, vocês tinham falado agorinha sobre essas áreas de estudo da matemática, geometria... Tem números, álgebra, estatística e probabilidade. Geometria, cálculo de espaços, fórmulas... Existe a geometria plana e espacial. Tá, mete bronca. Vamos aprender qual que é a diferença das duas e em que elas se aplicam. Você pega uma folha de papel, você faz um desenho aqui. Isso daqui é geometria plana, ela só tem uma dimensão. Eu fiz um quadrado. Ok. Você pega uma caixa de sapato, ali ela é uma figura o quê? Ela é digamos assim, que tem 3 dimensões. Isso é espacial. A geometria plana ela só tem uma dimensão. Ali eu consigo determinar dela a área, a largura. Já a geometria espacial, não. Eu tenho volume. Então, eu consigo colocar algo ali dentro. Então, isso é geometria espacial. Entendeu? Os alunos falam muito, né, de figuras 3D. Então, quando eu quero diferenciar para eles, eu falo isso, né? Você desenha ali um quadrado, você tem uma figura plana. Se você tem uma figura em 3D, você tem uma geometria espacial. Qual que os alunos menos gostam? Geometria espacial. Porque a plana é bem mais tranquila para fazer os cálculos. Mas a mais interessante seria espacial, né? Mas aí eu te digo assim, o aluno consegue a geometria espacial se ele não souber a plana? Não consegue. Entendeu? Uma caixa de sapato tem várias figuras ali, seja retângulo, seja quadrado, é composta de várias figuras planas. Você entende como matemática uma coisa está ligada à outra? Essa semana, a gente estava num lugar e aí a gente estava olhando o óculos. Eu acabei comprando um. Né? E aí, experimentando o óculos, minha esposa pegou um óculos, colocou para experimentar e tal. O cara falou, esse é um óculos formato de modelo hexagonal. Eu não sei por quê. Podia ter deixado para lá. Mas eu olhei pro óculos. Esse óculos tem 8 lados. Como é que ele é hexagonal? Eu falei, não, esse é octagonal. Pronto, aí viu? Linguagem escolar de matemática. Linguagem matemática. A gente bate sempre nessa tecla, linguagem matemática. E a gente não saberia isso sem passar pela escola e ter aprendido isso na escola. Que falta isso na escola também? Por exemplo, o professor Natan de História. Eu pergunto para você assim, qual que é o produto de 5 e 2, Natan? Qual que é? Bom, depende. Qual que é o produto entre 5 e 2? Bom, aí é o 3 e o 4. Não. Agora, se eu te perguntar assim, quanto que é 5 vezes 2, Natan? Não, aí é 10, né? Você sabe, você só não teve a linguagem matemática. É isso que os alunos não têm. Aí eu falo assim para os meus colegas, a gente não pode ter medo de conversar difícil com o aluno. A gente tem que falar com ele tem que saber que o produto é o resultado de uma multiplicação. A gente tem que falar incógnita, mesmo que ele ache horroroso esse nome, a gente tem que falar o que é uma incógnita, o que é uma variável. Quando começa com denominador... O que é um denominador?
Que é o... Já ouviu alguém falando bem assim, nossa, a gente não conseguiu chegar no denominador comum. As pessoas usam isso e não sabem nem o que significa. E não sabe o que significa. Eu faço muito isso em história, porque assim, tem muita coisa do vocabulário específico do componente curricular que é usado no dia a dia. Quando eu vou falar com os alunos, por exemplo, sobre politeísmo, que é a linguagem escolar. Mas se eu falar de uma crença de vários deuses, aí a tradução fica simples. A tradução é simples. Mas quando você vai para a linguagem específica do componente, gera essa dificuldade. E a gente só aprende essa linguagem lá na escola. Fora dela, a gente não aprende. E a gente tem lógico, que a gente vai mesclando, né, o usual com uma linguagem matemática, mas a linguagem matemática, ela não pode faltar. E se você vê ela presente na conversa das pessoas, quantas vezes eu já escutei assim, aquela rua é paralela à outra. Você pergunta para o aluno o que é paralela, tem aluno que tem dificuldade, mas às vezes ele já até usou essa palavra. Então, assim, paralelo é o quê? Paralelo é algo que vem da matemática. São ruas que não se encontram ali, são paralelas. Entendeu? Então, assim, às vezes falta um pouquinho essa linguagem de ser trabalhada na educação básica e o aluno, né, começar a utilizá-la também. O aluno tem vergonha de falar a palavra incógnita e tem vergonha de perguntar também, né? Você sabe o que significa incógnita? Incógnita... Aí a tradução a gente sabe. Quando você fala de incógnita, é algo que fica... É uma pergunta que fica sem a solução. E matemática é o quê? Seria um problema sem solução? Não Seria um cálculo? Na verdade, não é um problema sem solução. É o X da questão? É o X da questão, ou seja, é um valor ainda desconhecido. Aí, ó, tá vendo? É o desconhecido, a incógnita é o desconhecido. Diferente da variável. A variável é o quê? O próprio nome já diz, né? É uma algo variável. que varia. É algo que vai depender de outra coisa, né? A minha pesquisa do mestrado, o projeto inicial dela era trabalhar com variáveis dependentes e independentes a respeito do resultado escolar. Eu ia trabalhar com religiosidade como variável independente e resultado escolar como variável dependente. De que forma o resultado escolar varia de acordo com a religiosidade. Eu ia trabalhar com variável. E, felizmente, a minha orientadora me tirou isso da cabeça. É polêmica, né? Muito. Mas ela me tirou. Mas é interessante. Ainda faço. A minha dissertação ainda é em cima disso. Ainda é religiosidade e resultado escolar. Eu trabalho com processo histórico do ensino religioso, de como a religiosidade influencia no resultado, como essa variável extraescolar que influencia nos resultados escolares. Mas eu não trabalho com questões matemáticas. Mas pelo menos não do ponto de vista... Não a matemática científica, a matemática formal. Ela é inclusa em outras coisas. Sim, né? Mas você trabalha, pelo que eu entendi, a sua pesquisa envolveria os termos certos de variável dependente e independente. E quando você vai trabalhar variável independente, dependente ou independente, você vai explicar o conteúdo, né? Aquela teoria toda, o aluno fica assim. Aí você fala, olha, vamos comprar um peixe, R$50 o quilo. O preço é o quê? É dependente de alguma coisa? Aí o aluno, claro, professora, se 1 quilo você paga R$50, 2 quilos você paga 100. Pronto, você já sabe o que é dependente. O preço depende de alguma coisa. Depende do quê? Depende do quilo. Quando você traduz para alguma coisa assim, que real para o aluno, ele começa, internalizar o conceito, sabe? Não daquela maneira formal que vem nos livros, mas ele internaliza o conceito do que é variável dependente ou independente. Entende? Ele compreende. Não nos termos científicos, mas ele compreende. Ele, na verdade, ele tem ali uma aprendizagem, ele assimila de maneira significativa. É essa a questão. Eu tenho uma crítica em matemática porque assim, eu não consigo significar muito, para mim, números complexos. E eu tinha dificuldade de trabalhar números complexos. Porque eu nunca consegui significar na minha vida números complexos. Pausa para eu tentar lembrar o que são números complexos. Onde tem aquele... O que são números complexos? Que tem os números imaginários, o izinho, sabe?
Eu acho que todo professor de matemática, ele tem dificuldade em alguma área da matemática. E eu sempre tive dificuldade de significar aquilo, né? Internalizar um significado. Quantos tipos de números existem? Números reais, números imaginários, números inteiros, números complexos. Quantos números existem? Porque para mim só tem um. 1, 2, 3, 4, 5, é só a contagem. Mas os dois são divididos em conjuntos, né? Eu não sei. Não sei. Nós temos vários conjuntos ali que se encaixam nos conjuntos dos números reais, por exemplo, os números naturais, né, que são todos os positivos, aí depois vem os números racionais, irracionais, né, conjunto dos números reais, e nós temos os números imaginários. Oba! Esse aí a gente deve ser os imaginários. Imagina você... Eu tô pensando aqui. O que é número imaginário? Qualquer número que eu imagine. Imaginei é um número imaginário, não tem muito... Eu acho que do ponto de vista também do aluno, é a quantidade de coisa dentro de cada componente curricular, dentro de cada ciência, a quantidade de coisa que se possa saber, que se precisa saber, é muito grande. E aí a gente entra numa discussão, assim, de... O que é realmente importante? Que devem ser feito no currículo, né? Estudos que devem ser feitos na educação são necessários, né? Se você comparar, eu não sei se vocês já fizeram uma comparação com o currículo do Brasil e o currículo dos Estados Unidos. Eu tive aluno que foi para os Estados Unidos e depois retornou. E ele falava bem assim: professora, eu me senti o cara lá nos Estados Unidos em matemática, porque eu sabia muito mais coisas que eles. E aqui no Brasil eu não era um aluno assim extraordinário. Eu nem sabia muita coisa e cheguei lá arrasando. Ele falou, e lá eu sabia tudo, assim, porque na idade que ele estava, ele devia ter uns 13, 14 anos, os alunos ainda estudavam, tipo, o básico lá da matemática, sabe? Só que o básico, só que coisas mais, assim, né, aliado à prática. E ele, nossa, eu me senti o cara, porque eu sabia fazer tudo, eu ajudava os meus colegas, e já aqui no Brasil eu não era o cara na minha sala de matemática. Então, depois, assim, eu fui pesquisar algumas coisas, né, e falei, nossa, o nosso currículo é realmente um pouco diferente do currículo. Mas será que, a gente volta no início, eles vivenciam realmente, né, aquilo lá do que a gente demora um tempo para poder assimilar a vivência da matemática, eu acho. Eu não sei, talvez, será que não seja isso? Precisaria fazer um estudo mais profundo, mas... Isso é uma teoria para ser estudada? Dá uma pesquisa de mestrado aí, hein? Né? Ó o pessoal visualizando aí Né? uma futura mestranda aí, ó. Porque você leva um tempo. Eu vou falar assim, eu falei assim, eu que sou pedagoga, eu me identifico com algumas dificuldades. Por exemplo, de assimilação, eu tenho de informação. Eu tenho essa dificuldade. Você sabe que eu sou dislexa? Né? Você vai estudando e você percebe assim que você vai se identificando. Eu que sou pedagoga, a gente conhece as nossas dificuldades de aprendizagem, né? E eu percebo que quando eu peguei a turma de EJA lá, a gente percebe, aí eu percebi, nossa, a matemática, eu entendi, porque eu sou assim, minha aprendizagem é mais na vivência, né? A gente que é pedagoga, a gente sabe. Tem gente que é muito boa na teoria, eu sou muito boa na vivência, então, como eu aprendo? Fazendo, né? A gente aprende, eu aprendo mesmo ali na prática, no dia a dia. Às vezes o cérebro nem está ali, mas a gente está se movimentando, né? Vivendo a vivência, vivenciando aquele momento. Aquilo me marca muito. A aprendizagem, para mim, começa. Por isso que eu sou muito encantada pelas humanas, não pelas exatas, que é a matemática em si. A exata também pode ser assim. Você falou que você aprende fazendo. E dá para o aluno aprender fazendo. E na Tiradentes tem uma professora, o ano passado, cara, ela é incrível. Ela é um conteúdo super difícil, assim, e ela colocou os alunos na prática, e eles construíram um projetor com uma caixa de sapato e uma lupa, utilizando matemática. Pensa, os alunos amaram. Gente, foi incrível. Então, assim, tem como transpor essa teoria para a prática, em matemática também. O que falta para isso ser feito de forma generalizada, ou pelo menos de forma mais ampla na educação básica? Falta, assim, quebrar, assim, aquela coisa que a gente tem só do ensino tradicional, que não está totalmente quebrado ainda.
E é que nem eu te falei, é um processo que tem que ser mudado desde lá da formação inicial dos professores, sabe? Isso eu incluo, assim, licenciaturas em matemática, em pedagogia. Por que eu estou citando pedagogia? Né? Porque o pedagogo ele tem um papel importante nesse processo. É o início, Ele é o né? início, né? Então, falta alguma coisa ali na formação inicial. E, óbvio, também depois nas formações continuadas também. Né? No que os alunos que estão se preparando para o Enem precisam se concentrar? Eles precisam, assim, ter foco. Eu trabalhei, assim, 2 anos com alunos do terceiro ano em específico. Eu trabalhava com... Não. Eu trabalhava com os alunos do terceiro ano, então, assim, eu estava vivenciando ali as angústias deles e tudo que eles estavam passando, né? E eu via, assim, que eles tinham muito foco, determinação e eles tinham constância, eles eram constantes, né? O que significa esse constantes? Eles estudavam todos os dias, né? Eles estudavam mesmo, desligavam celular, eles se concentravam. Então, eu acho que falta isso para os nossos alunos também, tá? Não sei se tem, né, os alunos nos acompanhando aí. Precisa se dedicar, precisa acreditar, né, em você e estudar, gente. Tem outro jeito. Tá, na matemática, quais são os principais conteúdos? No que eles precisam porque, assim, o tempo é limitado, né? Parte desses alunos trabalha, né? A gente está falando de aluno de ensino médio, então você pega os alunos do terceiro ano, são alunos entre 17 e 18 anos, então é uma galera que já está trabalhando, então divide o tempo entre o que tem que cumprir na sala de aula e mais o que tem que cumprir no mercado de trabalho. O tempo que sobra é dividido entre lazer, cuidados da casa, estudo, complementação de alguma coisa, então no que eles têm que se concentrar? O que hoje é mais importante para eles estudarem na matemática? Essa realidade ficou um pouquinho pior depois da pandemia, né? Aí mudou muita coisa na pandemia. Já eu vou falar dos conteúdos em si, mas eu sempre comento, né? O quanto de aluno... Quando chegou a pandemia, eu tinha alunos do 9º ano, que hoje vão estar no 3º, né? E eu vejo esses alunos sempre trabalhando nos locais onde eu vou. E eu, poxa vida, os meus alunos trocaram a escola pelo mercado de trabalho, né? E agora eles têm que se desdobrar para estudar e trabalhar, né? Não é impossível, mas a gente sabe que... Dificulta muito, gente. Não adianta falar que vai ser igual aos outros que só estudam, né? Eles têm essa dificuldade. Mas, enfim, eu anotei aqui que os conteúdos que mais caem, né, são equações e funções, porcentagem, matemática financeira, razões e proporções, noções de estatística, circunferências, leitura e interpretação de gráficos, geometria plana espacial. E isso está bem trabalhado no projeto pré-ENEM. Então, ali eles têm uma direção para os estudos deles, né, eles podem complementar. Existe, assim, no YouTube, vários canais excelentes para eles fazerem essa complementação. Pode falar? Pode, fica à vontade. Então, o professor Ferreira, que é um canal maravilhoso, uma linguagem, assim, super acessível e interessante para os alunos. Ele mescla ali um vocabulário usual com um vocabulário matemático. Eu acho interessantíssimo o canal dele. Procópio também tem um canal maravilhoso. Então, os alunos, assim, o que eu aconselho eles é não estudar assim, sem direção. Essa direção eles estão tendo no projeto. Ali tem os professores para direcionar. Só que eles precisam ir além também. Né? Então, a gente deixa aí como dica essa sugestão. O projeto dá direção, mas tem que caminhar na direção. Tem que caminhar, né? Tem que caminhar na direção. Ele também tem que ser um pouquinho proativo, né? Ele tem que ir atrás. Se ele quer, ele tem que ir atrás, né? Entendo. Na nossa época não tinha nada de internet, assim. Pois é, eu sempre falo, na minha época... Quando colocava o caderno na sacola de arroz, atravessava o rio... Tinha que andar quilômetros com chinelo, com o prego atravessado embaixo da Havaiana, matar onça no caminho, sair abrindo caminho com facão. Mas na minha época
Isso é uma coisa, ó, isso é uma coisa, vocês alunos que vão acompanhar o vídeo depois, isso é uma coisa que vocês vão ouvir de quase todos os professores que vierem aqui. Na nossa época, não era época digital. Eu peguei a fase do disquete, peguei fase de do CDzinho, e isso já lá no ensino médio. Isso já lá no ensino médio. Não revelamos idades. Não. Mas só para saber, ó, eu tenho 34. Tá falando que eu sou mais novo? Mas era uma fase complicada. A maioria dos alunos não tinha computador em casa, era só a galera da classe mais alta que tinha acesso à internet, que era internet zona de escada ainda, que, pelo amor... Vocês não devem nem saber do que a gente está falando, né? Eu fui fazer o vestibular sem nunca nem ter visto uma prova do vestibular. Você entende como isso é difícil? Era só o que tinha na escola mesmo. Não tinha referência. As minhas referências eram os professores, porque infelizmente os meus pais não conseguiram, né? Ensino fundamental nem médios. A minha irmã começou a fazer faculdade junto comigo, então eu não tinha referência assim, familiar, não tinha ninguém que tinha feito faculdade. Hoje, assim, os alunos, pode ser que alguns não tenham referências, assim, no seu convívio ali, mas eles têm mais uma facilidade maior de buscar do que nós tínhamos, né? Só que também essa facilidade de buscar também é um facilitador para distrair, né? Né? Você tá ali, e não sei o quê, então, assim, e aí quando eu falei para você aqui desses dois canais que eu gosto bastante, não é porque eu tô puxando sardinha, não, que eles nem conhecem, eles nem sabem da existência da professora Andréia. É porque na internet tem muita coisa boa, mas também tem muitas coisas ruins. Então, assim, não vou sair estudando qualquer coisa. Eu já vi vídeo no YouTube errado. Tem que saber peneirar. Você entendeu? Então, quando a gente fala essas dicas para o aluno, não é porque a gente quer que estude, é para ele usar adequadamente, porque ali também tem que filtrar. Tem muitas coisas boas, mas também tem muitas coisas ruins. O que ela está dizendo é, olha, eu já filtrei, já te falei aonde está o negócio bom, só vai e estuda. Você não vai precisar nem caçar mais. Você já tem o canal dos caras, velho. Vai lá, tira um tempo, assiste o vídeo, pega o caderno. E pega o caderno. Não é só assistir o vídeo. E pega o caderno. Eu fico chocada se o aluno for estudar matemática e ele não tiver um papel na mão. Fica a dica para os alunos, gente. Eu queria expulsar o aluno da minha sala se não pegasse o caderno. Tem como você estudar matemática sem treinar? Sem praticar. Não tem como não. Não tem como, gente. Então o aluno tem que... Cara, eu queria bater no aluno quando eu via que ele não estava fazendo nada. Você não tá botando, não? Toma com uma sapatada. Te falar. O professor explicar o conteúdo, se o aluno só ficar olhando, ele não vai aprender. Isso não sou eu que estou dizendo, não. Isso são pesquisas. O aluno, ele precisa, se ele quer realmente compreender, ele precisa ali ir resolvendo. Tem aquele gênio que resolve tudo sem escrever nada? Tem, mas isso é um caso raro, né? Não, provavelmente, não é o caso da maioria de vocês, tá? Não é você. Não estamos falando assim do povo comum. E vai fazer, e vai resolver as questões, e vai errar mesmo. Eu erro também, todo mundo erra, e vai tentar de novo, e vai conseguir. É isso. E errar é parte do processo. Errar faz parte do processo, gente. Amanhã é outro dia, tenta de novo. É assim, eu penso que qualquer disciplina dependa muito de treino e de prática, né? Mas eu acho que algumas disciplinas você consegue aprender elas com oralidade. Você pega a história, você vai ouvindo a videoaula, você vai conseguindo pegar algumas coisas, conceitos e... Matemática me parece não ser muito bom para fazer esse tipo de coisa. Não me parece o tipo de ciência que seja uma boa ideia. Você estudar só ouvindo e vendo. Sabe quando eu gosto muito de matemática? Assim, que eu vejo que deu um resultado incrível. O aluno ensinar o outro. Quando ele vai ensinar o outro, ele parece que, assim... Inclusive, uma aluna minha, que era esse ensinar que eu falo, porque eu desenvolvi um projeto de monitoria. E essa aluna minha, ela ensinava os outros no projeto de monitoria.
Então, ali no processo de ensinar, ela vai ter que buscar um pouquinho mais do que eu passei para ela. Porque ali pode surgir N perguntas dos alunos, então ela tem que estar totalmente preparada. Essa aluna passou em primeiro lugar para o vestibular de Direito. Maravilhosa. Ela mandei um recadinho para ela até agradeceu. Ela ensinava os outros alunos. Então, assim, matemática é muito bom para trabalhar dessa forma também. O aluno ensinar o outro. Existe até uma pirâmide do conhecimento em que o ensinar está no topo dos métodos mais eficazes de você aprender. De aprender. Quando você só ensina sabendo, né? E quando você ensina, você pega aquilo que você reteve de conhecimento e pratica, você reforça a aprendizagem. E outra, e você olhando com várias formas de aprender. Porque não aprende só de um jeito, né? Você está numa metodologia, o aluno não entendeu. Mas por que o aluno não entendeu? Aí você tem que procurar uma outra forma de ensinar. Então, assim, já que a gente está falando, né, com alunos do pré-ENEM, como que eles podem colocar em prática isso? Não sei, uns grupos de estudos aí, uma vez ou outra, sabe? Para compartilhar as dúvidas, o que você sabe, você me ensina, o que eu sei, eu te ensino. E... Vocês, gurizada, gostam de TikTok, vocês gostam de Instagram, grava vídeo ensinando a fazer. Oh, boa ideia. Ajuda os outros. Além de você produzir material, produzir conteúdo, você aprende. Hoje eu até pensei em fazer um canal do pré-ENEM no TikTok. Vai lá, faz um negócio, gurizada. Eu fiz uma proposta para uma turma de 7º ano E, como um dos métodos avaliativos agora para esse bimestre, para eles produzirem vídeos de status a respeito do conteúdo. E aí a gente fazer uma votação com o corpo da escola, os 3 vídeos votados como os vídeos mais bem produzidos, receber uma premiação. E eu avaliar eles a partir desses vídeos que eles produzirem sobre o conteúdo. Para status, vídeo curto, 30 segundinhos ali falando sobre alguma coisa, apresentando um grau, um negócio, para ver se além de aprender, eles ensinam produzindo. Produzindo conteúdo. Não dá para fugir da tecnologia, isso é fato. Gente, isso daí, tentar fugir da tecnologia hoje é um tiro no pé. Inclusive, as televisões, né, que chegaram para as escolas, né, vai ser uma bela de uma ferramenta para esse tipo de coisa, né? Porque tem coisa que para o professor fazer no quadro é difícil para, eu não sei como é professor de matemática, mas apresentar mapa mental em quadro, você tem que produzir o mapa mental. Você fazer aula, acabou, né? Acabou, encerrou a aula. Então assim, gente, então agora sinal bate. Você terminou o desenho e falou, ó, próxima aula a gente retoma. Porque já foi. Então, ter o equipamento adequado, o professor com o conhecimento e de repente um tempo para isso, ajuda muito na escola. Ajuda, sim. A tecnologia, existe muitas críticas, né, em relação ao uso de tecnologia na escola, mas eu acho que ela otimiza muito o tempo do professor. Eu fiz um trabalho numa escola aqui para a prova SAEB, né? Então, aí, como o diretor colocou um projetor na sala de matemática, as minhas aulas eram todas projetadas. Eu abandonei o quadro? Não tem como. Mas, assim, o conteúdo estava ali, o aluno precisava ficar copiando, né? O conteúdo, eu fazia a explanação do conteúdo, explicava. E isso otimizava o tempo demais. Né? Porque eu não perdia tempo copiando. Eu fazia ali no quadro as resoluções com eles, mas, né, a minha aula já estava preparada, já estava projetada, e eu ganhava ali meia hora, 20 minutos, meia hora, que matemática é muita coisa. Né? Então, para quem só tem 4 aulas em matemática, você vai falar que você só tem 2, né? Mas 4 aulas... E os de sociologia, uma! Os de filosofia, uma! Então, assim, eu não sou, assim, uma crítica à utilização de tecnologias em sala. Eu acho que tem que saber dosar, né? Não pode ser só para passar filme, Não né? pode ser só para passar filme. E eu acho que é um aliado. Aliado para quê? Para trazer o aluno para o nosso lado também. Porque eles também se interessam muito, né? Se interessam demais. Eu penso que, assim, tentar fugir da tecnologia é se distanciar do próprio aluno.
Fugir da tecnologia na escola é você não compreender a realidade do aluno. Porque essa é a realidade que ele vive na escola e em casa. E aí que tá, né? Porque nós não nascemos. Ai, que triste, né? Estou vendo. Nós não nascemos nessa realidade, mas os alunos já. Sim. Ele já. Então, isso para ele não é uma coisa de outro mundo, como é, né? Pra gente é mais difícil. Até a linguagem, né? Por exemplo, o namoro mesmo, se você dá uma curtida, né? Significa uma coisa. Até os homens hoje em dia não postam muito foto de si mesmo, né? Eu estava reparando em perfis no Instagram, os homens, falam assim, os héteros, eles não. Eu acho assim, e tem um significado. Aí fui perguntar para quem entende de internet, falei, mas por que vocês não postam fotos e a gente posta, né, as mulheres? Porque o homem não pode ser imagem de si mesmo, então os héteros, eles têm poucas fotos. Desde 2000, não sei o quê. Para mim, isso é novo, essa questão de curtida, porque eu vou curtindo todo mundo. Eu falei assim, não, curtida quer dizer que você... Eu falei, gente, mas o que é isso? É uma linguagem Tecnológica. tecnológica. É a linguagem das redes sociais. Né? E pra gente isso é muito... Pra gente é aprendizado, pra eles é só vivência. Isso. E eles Pra são mais eles é por só dentro. vivência. Porque, gente, eu imagino lá, a pessoa, quem não entende eles, como é que é? Pra eles é só... Pra gente é atualização. A gente tem que se atualizar Exato, no o ambiente tempo inteiro, deles. você entendeu? Quando eu achei que eu já estava dominando tecnologia, nossa, eu amo minhas aulas, se eu voltar para a sala vai ser top. Tem inteligência artificial, eu tenho que me atualizar de novo. Agora já tem o chat Entendeu? Agora GPT. tem o chat GPT, tem, né, o chat PDF, então tem vários. Eu tô trabalhando no 3º ano com pesquisa e escrita científica. Falta um pouco nas escolas. Eu né? construí 6 grupos na sala. Cada grupo escolheu um assunto de interesse para eles poderem pesquisar e produzir um artigo até o final do ano. O artigo tem que ter entre 10 e 12 páginas. E aí nas aulas eu vou orientando eles e estou trabalhando com eles sobre o que é pesquisa científica, como ela é feita, qual a importância dela. E aí você começa a perceber, você vai conversando com eles, eles chegaram, e eu pedi para eles fazerem a escrita. Eles chegaram com os textos, então a primeira pergunta que eu tinha que fazer: você usou chat GPT para escrever? Você colocou 30 linhas sobre tal assunto, pra você chegar aqui e me entregar esse negócio? Porque eu pedi para você escrever, então eu quero saber de vocês. Vocês realmente escrever, porque senão eu não vou nem ler. Eu quero saber como é que vocês estão escrevendo. Falei, não, professor, não, foi a gente mesmo. Tua ideia, Falei, não, foi a gente mesmo. Aí eu peguei para ler. Fiz correção, sentei, expliquei. Porque assim, pra gente é difícil. A gente não conseguiu nem desenvolver métodos avaliativos e de verificação desse tipo de tecnologia para trabalhar em sala de aula. E ele tá aí. E ele tá aí. Mais acessível do que nunca. E eles vão dominar isso com certeza muito melhor do que a gente. Sim. Eles já nascem mexendo com isso. E a gente, com toda a dificuldade do mundo, capengando para tentar entender o que é inteligência artificial. Não, eu tenho que pesquisar na internet o que é um negócio que a tecnologia está produzindo. E a gente, assim, estudando, fazendo disciplina no mestrado de tecnologia na educação. Cara, a gente tem que ficar fazendo curso dessas tecnologias. E eles falam, professor, o senhor não sabia fazer isso, não? Trabalhar. Até com essa professora que estava aqui, a gente fez um projeto com a utilização do GeoGebra, né? E eu confesso que, assim, eu fiz, mas o meu era muito limitado, né? Eu conhecia o GeoGebra na medida do que eu precisava. Então, quando eu comecei a trabalhar os alunos, na segunda aula, os alunos já tinham mudado cor, eles já tinham feito coisas que eu não sabia ainda. Então, gente, então, ó, me ensina agora. Eu falei, gente, isso é um absurdo, eu apresentei pra É eles. difícil. Sabe mais do que eu. É difícil. Mas Sabe? a Você acha que essa quantidade de informação que eles recebem na internet a respeito desses conteúdos, você acha que isso tem feito com que as aulas dos professores tenham se tornado ainda mais chatas do que antes? Desinteressantes. Porque, assim, ele pega ali, com 30 segundos, o cara explicou com gráfico, vídeo e áudio. Natan, as aulas hoje tem o quê? 50 minutos? 30 minutos? Quantos minutos tem um vídeo no TikTok?
Porque quando o vídeo no TikTok tem 1 minuto, eu já acho que ele tá longo demais. Longo. Quando alguém me manda um áudio de 3 minutos, eu acho que a pessoa tá me mandando um podcast, porque é longo demais também. Agora, você imagina um aluno tendo que ficar escutando o professor falar 30, 40 minutos? É desinteressante para ele. Para mim também é. Então, essa é a realidade, assim, as coisas estão sendo encurtadas, né? Verdade. E a gente tá A sendo... paciência, então? A paciência. Nossa, Deus. Eu falo que o aluno, ser aluno não é fácil, eu sei. Eu E também ser não professor consigo ficar também sentado lá o tempo todo ouvindo. Eu não tenho essa paciência. Mas eu vou ser aluna pro resto da vida. Não tem como fugir. Quando a gente era pequeno, lembra? Não sei vocês, mas a gente ficava sentado assim em frente de casa, conversando ali por algumas horas e brincando. Os alunos fazem isso? É raramente maioria você vê algum aluno fazendo isso. E hoje eu não faço isso, mas eu vivi isso. Os alunos já nasceram numa realidade em que isso quase não existe mais. Eles são extremamente imediatistas. Tudo deles é muito rápido. E a gente tem que rebolar para ficar criando alternativas para deixar as aulas mais dinâmicas e mais interessantes para eles. É fácil? Não é. É muito difícil. Minha época tinha um jogo, quando eu era moleque, chamado Derrubar Litro. Tinha aquele... Cara, não sei se é muito velho. Isso é muito velho para estar sendo falado aqui. Aquelas latas de óleo. Eu jogava bets com lata de óleo. Pois é, aquelas latas de óleo, Tem mano. cicatriz na De jogar taco. Cada um catava uma lata daquela, colocava num lugar e tinha que derrubar o litro do outro e não deixar derrubar o seu. Quem deixava derrubar o litro saía do jogo. Cara, era horas ali na rua fazendo isso. Você não tinha pressa para voltar para casa, sabe? Videogame era uma coisa de gente super chique que a maioria não tinha. Isso é verdade. Então, assim, a tecnologia veio agilizando tanto as coisas, veio acelerando tantas coisas. Antes, um aluno que não tinha capacidade de concentração, você percebia que ele era absurdamente diferente dos outros. Hoje, a grande maioria tem dificuldade com capacidade de concentração. Sentar e se concentrar em uma coisa, em fazer uma leitura de texto, o professor, para conseguir isso, tem que tirar coelho da cartola. É tirar coelho da cartola para conseguir isso hoje. E, assim, eu estava até brincando com um colega. Antes, assim, a gente conseguia ler, né, livros, né? Hoje, para os alunos, eu acho que livro é só para colecionar, né? Vou levar para colecionar, porque se ele colocar o livro ali, lerem os documentos aí, faz a leitura do livro para ele não precisa nem ler mais. Então, tudo assim tá tão rápido que chega a ser até assustador, né? Eu fico imaginando, se tá assim agora, não dá para prever daqui 5 ou 10 anos como é que as coisas vão estar. Não dá É imprevisível, né? Não dá para prever como as coisas vão estar. É imprevisível, assim, ao mesmo tempo a gente fica até um pouco assustado. E é engraçado, também. porque tem coisa que a gente precisa resolver na educação, que já tem 70 anos aí para ser resolvida, e não resolve. Mas a educação, ela caminha a passos mais Mas lentos do que, né, é incrível, restante do mundo. é incrível. Tudo vai rápido, 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 rápido. E você sabe que gente... é isso que a gente tinha que quebrar. A educação não deveria ser a última a saber. Quando que a gente leva o celular ou a tecnologia para a escola? Quando não tem mais jeito. A gente apresenta alguma tecnologia para aluno, a gente leva quando não tem mais jeito que a gente tem que levar. Entendeu? Então, a gente não apresenta, assim, para o aluno. Ele não conhece, através da escola, a tecnologia. Chega lá para ele quando a gente não tem mais opção e a gente tem que inserir mesmo lá dentro. Sabe, eu vejo assim, eu acho que... Eu não sei se a Bárbara, né, tem essa mesma impressão. Eu faço pesquisas sobre como usar tecnologia em sala. Para matemática, eu acho tanta coisa, tanto site. Para a língua portuguesa, eu acho tanto site, tanta coisa. Quando vai para a história. Ou é vídeo... Um vídeo longo. Ou uma coisa que eu faço em sala. Que já é uma coisa que eu faço em sala. Não tem dinamicidade. Não é uma coisa dinâmica, não é uma coisa que envolva o aluno. É uma reprodução da sala de aula na internet. Não tem, por exemplo, jogos de história que dê para o aluno fazer. No máximo, quiz.
tipo show do milhão, que sabe, de celular. Não tem produzido em história. Vamos modernizar a história. Eu também acho, o problema é que quem faz isso é quem tem linguagem de informática. Quem tem linguagem de informática, Não estou interessado na história. porque o vocabulário de informática é uma junção de letras e matemática. Então, geralmente são pessoas adequadas a esse tipo de conhecimento, a esses dois componentes. Aí você não acha essas coisas para sociologia. Você não acha essas coisas para filosofia. Você acha para matemática, você acha para língua portuguesa, para física, eu já vi, cara, experiências. Que experiência que você faz em história? Você tem que ir para a prática de pesquisa, porque é o que dá para fazer. Eles não vão pesquisar, que é o que eu estou tentando trabalhar com os alunos agora. Eu falo, ó, cara, você chega no terceiro ano, gurizada com o celular o tempo inteiro, você manda guardar, o guri também não quer assistir aula, quer dormir, quer não sei o quê, quer conversar com o colega sobre a festa que foi. Então, não dá para ser desse jeito. Então é o seguinte, escolham alguma coisa de história que vocês tenham interesse de saber, vamos partir do interesse de vocês. E aí a gente vai desenvolver pesquisa em cima disso. E aí depois vocês vão apresentar para a sala. Então eu tenho 6 grupos, eu tenho 6 conteúdos que vão ser desenvolvidos por eles e que eles vão ensinar a turma a partir das apresentações que eles forem fazendo das pesquisas É deles. interessante que você colocou eles assim no papel mais ativo, né? A minha função é orientar eles a estudarem. Sim, você tá. Lógico que você não vai fugir de passar para eles o seu conhecimento, né? Não, e Você- tem que corrigir. Você está ali, né, mediando, você está direcionando, mas você colocou eles numa posição ativa. Tem um grupo, eles escolheram pesquisar o futevôlei, que é uma modalidade, não é nem de futebol e nem de vôlei, né? E aí eles descobriram lá como é que surgiu para bular uma regra nas praias do Rio de Janeiro, porque tinha que ter espaço delimitado, rede e tal, para poder jogar. E o futevôlei não tinha no começo. O futebol e o vôlei não dava para levar para a praia. E ficar só batendo bola não podia, porque acertava as pessoas, e eles descobriram que o futevôlei foi criado para isso. Aí, pesquisando na internet, lá nos sites, nas páginas, descobriram o nome do cara que criou. Só que ninguém tem o contato do cara. Eles foram pro Instagram, nas páginas do pessoal que joga, que apoia, curte futevôlei, para tentar descobrir e achar contato sobre essas pessoas que deram origem ao futevôlei para poder fazer entrevista com esses caras. Tá vendo como? Quando eles se interessam, eles buscam, Meios, formas de Sabe? alcançar. mas é porque também nesse processo foi despertado que a curiosidade deles, né? O interesse. Tem um grupo que está pesquisando racismo e preconceito no futebol. Eles estão pesquisando a história do Carlos Alberto, o pó de arroz lá do Fluminense. Os caras passavam ele pó de arroz para passar por branco no futebol. Passar por branco. Então, assim, a tecnologia está aí. Tem que ensinar eles a usarem ela para fazer pesquisa e aprendizagem. Não dá para fugir. Em matemática, que é, no final das contas, né, o nosso assunto. Nosso assunto. O que dá, para além dos canais de vídeo no YouTube, o que dá para eles fazerem para potencializar o estudo? Tem vários aplicativos disponíveis, né, para eles utilizarem, treinarem, né? Vou citar o exemplo aqui. O GeoGebra é um que eles podem utilizar. Tem um que eu tenho até medo de falar, que eu não sei se eu pronuncio ele certo. Matgon. Eles vão achar. A gente pode deixar nos comentários ali. Tem o Poly, que é muito bom. Então, são recursos, né, tecnológicos. Eu não sei se é recursos ou ferramentas tecnológicas. Os dois. Os dois, né? São recursos que eles podem utilizar para potencializar o que eles já aprenderam em sala de aula. O GeoGebra, por exemplo, os meus alunos, eles usavam, eles calculavam, né? Nunca fugi disso, deles resolverem no papel. E depois eles iam para o aplicativo para conferir se o deles estava correto. Então, eles iam lá no aplicativo e conferiam. Ou eles faziam o cálculo e iam no aplicativo lá para representar graficamente. O olhar deles, depois que eles olham lá no aplicativo, é muito bom. Nossa, eu assim, uma vez eu desenhei o gráfico e tentava explicar para eles que o ponto tal não pertencia e eu via que eles estavam confusos. Aí eu fui para o aplicativo, aí eles manuseando ali, assim, foi coisa rápida, eles já conseguiram compreender através do aplicativo ali, que o ponto não pertencia
aquela reta em questão, sabe? Então, assim, não tem só esses, tem vários aplicativos que eles podem utilizar. Como você mesmo disse, matemática tem muita coisa na internet. Então, tem vários, eles podem utilizar isso a favor deles. Tem aplicativos que trabalham offline, então não tem esse problema. Não depende da internet, não pode depende baixar da e ir para internet, casa, para quem mora no pode sítio e baixar não e tem levar, acesso lá. entendeu? E YouTube tem os canais maravilhosos também para estudar. É ir buscar. Os alunos precisam buscar. Natan tá trocar a bateria. Pois é, Vamos encerrar por aqui também. A bateria da minha câmera desligou. Né? Alguém não colocou a bateria para carregar. Não, mas também aguentou 1h35. Né? Alguém não colocou a bateria para carregar. Tem, a gente está falando. Bárbara, E eu recomendei 1 hora. Eu não vou poder postar no Instagram. Desligou a minha câmera, Bárbara. Desligou a minha câmera, Bárbara. Tá, para a gente finalizar, o que você teria para dizer para os alunos do pré-ENEM? Para eles aproveitarem a oportunidade. Aproveitarem a oportunidade desse projeto, com professores incríveis, professores que estão se dedicando, né? Suguem os professores. Suguem os professores, né? Tentem extrair deles o máximo que vocês puderem e estudem em casa. Não deixem que as dificuldades... Acho que pausou? Não deixem que as dificuldades, né, assustem os alunos. A gente tem que tentar que um dia a gente consegue, né? Então, assim, quando eu falo que o Enem é uma prova difícil, eu não falo para desmotivá-los, não. Porque o difícil também não é impossível, a gente consegue. Né? Porque eu falei que é difícil, eu não falei que é impossível. Né? A gente consegue, só que para isso a gente tem que ter o quê? Determinação. Eu falava para os meus alunos bem assim, que nem sempre o mais inteligente é o que se dá bem. Talvez o que se dá bem seja o mais determinado. Verdade. Seja o mais esforçado. Cara, então assim, eles têm que ir atrás, eles já têm maturidade suficiente para saber que eles têm que correr atrás do que eles querem conquistar. Quanto mais estuda, mais fácil fica. Eu falo assim, as pessoas não dão devido valor à educação, né? A educação mudou a minha vida. Não tinha ninguém da minha família que tinha ensino superior. Meu pai era gari, minha mãe era empregada doméstica, e eu falei, eu vou estudar. E eu estudei, eu fiz a faculdade. Você é professora, não, né? O pessoal critica o salário de professor, mas eu vivo muito bem, assim, muito melhor do que se eu não tivesse feito uma faculdade. Então, assim, a educação transforma, gente, transforma mesmo. E você não estuda só para ser professor? Não, gente, conhecimento é poder. Não estuda só para ser professor. O conhecimento é poder, as pessoas não te enganam, você tem ali a sua base epistemológica, vamos dizer assim, né? Você tem a sua visão, os alunos precisam. Quem tem conhecimento, é mais difícil das pessoas influenciarem, né? Uhum. E assim, e é uma coisa, Natan, que eu falava sempre para os meus alunos do 3º ano, eu não posso colocar em você a vontade por estudar, isso é seu. Você tem que querer. O que eu posso te passar aqui me limita, assim, as coisas que eu sei, o conhecimento que eu posso te passar, os recursos que eu posso te propor, mas o querer é seu. Não dá para eu querer por você. Dá para mim colocar, né, abrir a sua cabeça e enfiar ali a vontade de aprender. Né? Ou você desperta interesse, e sem interesse, sem vontade, né, não dá para fazer. Ou faz com interesse e com vontade, ou então... né? E aquilo, né? Você quer mudar a sua realidade? Você vai estudar. Se você não nasceu herdeiro, você vai estudar. Você vai estudar. Não nascer herdeiro é um problema. Não pensa que vai ter velho da lancha para todo mundo. Eu tava essa semana conversando com Deus sobre isso. Falei, Deus, deixa eu te provar que ganhar na Mega Sena não vai me transformar numa pessoa ruim. Deixa eu te provar que eu posso ajudar as pessoas. Se eu me deixar ganhar na Mega Sena, né, ficar milionário não vai me transformar numa pessoa
mas Eu queria não viver tem essa jeito. experiência pra mim ter certeza, né? Né? Assim, deixa pelo menos tentar, né? Não me julga sem me deixar tentar, não. Eu quero pelo menos tentar, mas deixa eu tirar esse volume. E é isso aí, tá? Na nossa rede estadual aqui a gente tem excelentes professores. Vou falar da matemática, que é os que eu tenho mais contato, né? Excelentes professores, que eu tenho certeza que se os alunos precisarem de uma ajuda, eles vão poder auxiliar. Então, assim, o aluno tem que querer, tem que buscar o que está disponível para ele naquele momento. E hoje, o que tem disponível para ele naquele momento? As disciplinas lá da educação básica e o projeto pré-ENEM. Então, vai atrás. Suba o professor, aproveita o material, aproveita as plataformas disponíveis e é isso aí. E coisa não falta. Se não conseguir agora com o professor, se não conseguir agora com a escola, se não conseguir agora com os materiais, se não conseguir agora com o projeto, se não conseguir agora com a internet, não vai ser sem tudo isso depois que vai ser mais fácil, né? Então, aproveita que agora tem tudo. Tem a escola, tem o tempo, tem a merenda, tem o professor, tem o material, tem usar. Faz. Depois disso fica ainda pior. Cleide, eu queria te agradecer muito. Também gostei muito, demais. muito. Foi show de bola. Paguei minha dívida do podcast da semana passada. Tá resolvido. Mais ou menos. Tá querendo me deixar. Tá pago. Não me sinto em débito mais, tá? Não importa o que você diga, eu não me sinto mais em débito. Tá pago o podcast de hoje, valeu muito, muito a pena. Obrigada, muito André, gostei demais também. Tá? Andréia, numa próxima conversa sobre matemática, né? Vamos te chamar de novo. Valeu muito, muito a pena. Muito, muito a pena. Tá sempre convidada para estar aqui. Que eu sou meia doida, que eu não giro bem na cabeça. Não. Ninguém... Bárbara, as pessoas estão te vendo, Bárbara. As pessoas estão te vendo. Mas tudo no final dá tudo certo. Sim, dá certo. Gente, agora eu tenho que falar para cá, né? Antes era a minha câmera de lá, mas alguém não colocou para carregar. Então, vou falar com vocês daqui. Brigadão pela presença de quem apareceu aí para assistir. Para quem vai aparecer e assistir depois, obrigado também pela confiança aqui na equipe do Pré-ENEM, aqui da DRE de Pontes Lacerda. Tá? A gente está aqui para poder contribuir e ajudar todos vocês a alcançarem aí os objetivos de vocês e serem prósperos no futuro de vocês. Podem contar com a gente. Muito obrigado por todos vocês que nos assistiram, vão nos assistir. Valeu mesmo. Continuem aparecendo por aí.